Saudações alunos, eu sou Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é a diferença entre a audiência de custódia e a audiência de instrução. Como já estudamos, a audiência de custódia envolve apenas juízo preliminar acerca da legitimidade da prisão, da necessidade de sua manutenção, da possibilidade de seu relaxamento ou de sua substituição por medidas alternativas. Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo indagar acerca dos seguintes tópicos: as circunstâncias de sua prisão ou apreensão, o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus-tratos e adotando as providências cabíveis, e se houve a realização de exame de corpo de delito. Igualmente, a autoridade judicial deve abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou a ação penal relativas aos fatos objetos do auto de prisão em flagrante. Caso não esteja presente o periculum libertatis para justificar a prisão preventiva, ou não sendo ela necessária e proporcional, o juiz deverá conceder a liberdade provisória, mediante fiança ou não, conforme o caso, e ainda, se necessário, cumular uma ou mais medidas cautelares previstas no 319 do Código de Processo Penal. Como visto anteriormente, deve ser respeitada a limitação cognitiva da audiência de custódia, que não deve ser transformada em audiência de instrução, na qual produzidos os elementos probatórios de convencimento do julgador. Os doutrinadores entendem que é relativamente comum a notícia de que as audiências de custódias decorrentes de prisões em flagrantes estariam sendo convertidas em audiências de instrução e julgamento, proporcionando invariavelmente a condenação do custodiado em tempo recorde. Essa prática deve ser condenada, uma vez que compromete as finalidades da audiência de custódia e viola os direitos ao julgamento no prazo razoável, bem como os comandos do próprio Código de Processo Penal em relação ao prazo de apresentação de defesa. Há também uma violação no procedimento previsto pela Resolução 213 do CNJ, que destaca que o juiz, a acusação e defesa devem se abster de formular perguntas visando produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objetos do auto de prisão em flagrante. Na audiência de custódia, não há interrogatório e esta não pode ser entendida como uma audiência de instrução e julgamento, mas sim uma entrevista que se destina exclusivamente a discutir a custódia. Deverá o juiz questionar as condições e circunstâncias em que ocorreu a prisão e também se foi dada ciência ao preso de seus direitos fundamentais, bem como avaliar a possibilidade e a adequação das medidas cautelares diversas. Em outras palavras, o objeto de discussão na audiência de custódia se relaciona à forma e condições em que foi realizada a prisão, devendo ao final averiguar a medida cautelar diversa mais adequada ou, em último caso, a decretação da prisão preventiva. A análise do mérito, relativa à autoria e à materialidade, é reservada para o interrogatório de eventual processo de conhecimento. Feita a entrevista pelo juiz, caberá ao Ministério Público e, após defesa técnica, formularem reperguntas ao preso, sempre guardando compatibilidade com a natureza do ato e as limitações cognitivas inerentes. Assim como está vedado ao juiz, também está ao Ministério Público e à defesa pretender fazer incursões no mérito que extravasem os limites do objeto e finalidades da audiência de custódia. E assim encerramos aqui a nossa aula de hoje. Na sua área do aluno está disponibilizado um material didático relativo ao tema aqui abordado. Tenha em mente que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços, repetidos dia e noite. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.